Boa tarde na presença de Deus. Glória a Deus. Estamos de volta com mais uma live, mais um tempo de curar no poderoso nome, o nome de Jesus. Que todos vençam hoje, amanhã e sempre no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes, gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é bom demais. Meu Deus, como Deus é bom, não é? Como Deus é bom. Ele é bom o tempo todo tempo Ele é bom. Bondade é característica do Senhor. Quando um jovem chegou diante de Jesus, enquanto Jesus estava em seu ministério terreno, e disse: Bom mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus olhou para ele e disse: Por que me chamas bom? Bom é um, e é Deus, somente Deus. Alguém pode pensar, mas Jesus não é Deus? Jesus não é Deus em carne? Exato. Mas ali o Senhor estava nos revelando a característica, a essência de Deus, a bondade de Deus. Aquele jovem, ele não sabia de Deus, é o próprio Deus em carne. Você é bom, nossa, como você é bom. O Senhor, ele trouxe, ele aproveitou, foi proposital ele apontar e dizer: bom é Deus. Por que me chamas bom? Bom é Deus. Bondade é característica de Deus. E todo aquele que é nascido de Deus também manifesta esta mesma bondade no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Meu Deus do céu, vamos compartilhando. Amém? Vamos compartilhando mais essa transmissão. Compartilhe com todos do poderoso nome de Jesus. Lembrando que esta transmissão está sendo feita pelo Instagram. Ok? Se você ainda não nos segue aqui no Instagram, passe a nos seguir no nome de Jesus. Mateus Pontes _oficial. Siga-nos no poderoso nome de Jesus para ficar por dentro das demais transmissões para a glória do Senhor Jesus. Também esta transmissão será reprisada lá no YouTube, ok? No canal do YouTube, @APNChurch, a família para pertencer. Amém? Então pertença a essa família, mesmo que através do canal do YouTube. Vai lá, @APNChurch, inscreva-se no canal, ative os sinos de notificações, amém? E maratone, aproveite para receber tudo aquilo que o Pai está a entregar em nós, a nós, por nós e através de nós, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Que Deus abençoe a todos, abençoe todos que estão a entrar. No nome de Jesus, já vamos compartilhando. Vamos orar. Pai, santo é teu nome. A glória é tua, a honra é tua, o louvor é teu. É tudo por ti, por meio de ti, para a tua glória, Pai. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no seu poder, na sua destra inabalável, na sua destra forte. Nós confiamos, Senhor, em Ti. Obrigado pela Sua presença, obrigado pela Sua palavra, obrigado pelo Seu poder. No poderoso nome de Jesus te agradecemos. E no nome de Jesus declaro e decreto que assuma autoridade todo o espírito que se conecta, que está neste ambiente, que entra nesta atmosfera. Para a Tua glória, Pai. Assim, em nome de Jesus decreto. Assim, em nome de Jesus declaro. Amém, amém. Boa tarde na presença de Deus, filho. Lucas, como é que está? Entrou Lucas, entrou Mateus também. Falta só o João e o Marcos entrarem aí pronto, a live vai ficar completa, perfeita. Boa tarde na presença de Deus, meu amigo precioso Manuel Mateus. Deus te abençoe em nome de Jesus, abençoe sua casa, tudo e todos que levam o teu nome. Como é que vocês estão? Estão bem? Estão felizes com Jesus? Vamos compartilhar, amém? No nome de Jesus. Este tempo de curar é um tempo profético. Nós estamos em tempo profético. Nós estamos em uma temporada em que os reis saem para a guerra. Sim, os reis saem para a guerra. Aleluia. E aquele que sai para a guerra sai para vencer. E olha que vantagem nós temos. A Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Então é tempo de vencer.
É tempo de vencer os bloqueios, é tempo de vencer as fraquezas, é tempo de vencer as limitações, é tempo de vencer ao Satanás, aos demônios, seres espirituais de trevas que têm agido contra nós, os nossos e tudo que leva o nosso nome. Satanás não quer que nós avancemos, não quer que nós prosperemos. Por isso que desde o princípio ele vem agindo enganosamente, ele vem agindo, disseminando mentiras, disseminando doutrinas, ensinos demoníacos. As doutrinas de demônios não são exclusividade dos últimos dias. Não. Desde o princípio, desde Gênesis capítulo 3, verso 1, Satanás vem disseminando suas mentiras com a união dos seres caídos de trevas com mulheres que eles escolheram para si, lá em Gênesis capítulo 6, a partir do verso 1, essas mentiras foram disseminadas de forma mais abundante. Mentiras e ensinos ocultos, sim, ensinos ocultos de feitiçaria, magia negra, encantamentos, né? E outros ensinos também, como de arquitetura e tudo mais. Você olha para as antigas construções, as ruínas, né? Os antigos edifícios e também monumentos, e alguns pensam assim, meu Deus, só podem ter sido os alienígenas, uma raça superior à nossa. Tá no rumo, mas errou, né? Não foram aliens, pelo contrário, foram seres espirituais de trevas, seres corrompidos, dotados de sabedoria, de conhecimento eterno, milenar, ok? Então, tudo isso para arquitetar um projeto satânico. Mas Deus, ele tem um plano. E o plano de Deus é perfeito. Escreva aí embaixo. O plano de Deus é um sucesso. O plano de Deus é um sucesso. Foi, é e continuará sendo um sucesso. Não há nada que tenha ocorrido, que esteja ocorrendo agora e que ocorrerá daqui a pouquinho, que Deus não saiba, que não esteja no plano de Deus, que não esteja no conhecimento de Deus, que Deus não tenha provido. Isso é muito importante que você entenda, que Deus não tenha provido. Não há nada. Para tudo Deus deu provisão. Exato, o plano de Deus é um sucesso. Você precisa viver a partir desta consciência. O plano de Deus é um sucesso. O plano de Deus é um sucesso. E você, dentro desse plano, é o projeto. Você é um projeto de Deus. Sim, Deus, ele projetou a humanidade para ser uma contenção para as trevas. Deus, ele sabia, até um pouquinho perigoso, vou colocar nesse termo, abrir em live aberta, né? São entendimentos que nós trazemos nas mesas, né, de comunhão com os discípulos. Mas eu sinto meu espírito inclinado a trazer isso para nós entrarmos nesse 13º episódio do tempo de curar. Tem tudo a ver com isso, está tudo conectado, amém? Então muita atenção no nome de Jesus, o Rei da Glória. O áudio está chegando em boa qualidade para todos? Deixa eu dar uma ajustada aqui no fundo musical. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Pronto. Deus, ele já sabia. A Bíblia diz que Deus, ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento. Ele também é onipresente, ele está em todos os lugares. Amém? Ele também é onipotente, ele tem todo o poder. Ele é detentor de toda sabedoria, de todo conhecimento, né? Ele é detentor de todo o poder, e ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é Deus. Amém? Na realidade, tudo está dentro dele. Tudo está dentro de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que ele está em todos os lugares. Ele tem influência em todos os lugares. Ok? Então Deus sabia da queda de Satanás. Da queda do anjo ungido, querubim ungido. Deus já sabia. Deus já sabia da rebelião no céu. Deus já sabia da rebelião na terra. Deus já sabia de tudo. Então tudo foi projetado, tudo foi concebido. Amém? E Deus já tinha esse, como eu posso colocar, meu Pai, essa consciência de que tudo isso iria acontecer.
Tanto que está escrito em Isaías, né? Eu sou o Senhor, o único e incomparável. Não há outro além de mim, que anuncia o fim desde o começo, desde o princípio. O que faz Deus? Deus, ele anuncia o fim desde o começo. O Billy Graham, ele disse assim, fiquem tranquilos, porque eu já li a Bíblia até o fim e no final nós vencemos. No final dá tudo certo, gente. Fiquem tranquilos. Eu já li a Bíblia, já no final tá tudo certo. Esse foi o spoiler dos spoilers, ok? Então, por que nós sabemos que no fim dá tudo certo? Porque o Senhor, ele já anunciou o fim. Ele anuncia desde o começo, desde o princípio. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos viver a partir desta realidade. Para tudo, queridos. Para tudo o que já ocorreu, o que está ocorrendo e o que ainda ocorrerá em nossas vidas. Deus já enviou provisão. Deus já proveu. Louvado seja o nome do Senhor. Viver a partir desta consciência, viver a partir deste entendimento é libertador. É libertador. E eu declaro a liberdade do Senhor na sua vida, no nome de Jesus. A liberdade do Senhor na sua família, no nome de Jesus. A liberdade do Senhor nas tuas finanças, no poderoso nome de Jesus. A liberdade, o desatar do medo, o desatar da frustração, ok? O desatar da ansiedade, da depressão, o desatar do engano, ok? Dos bloqueios. Precisamos entender isso. Para tudo já houve provisão. Deus proveu todas as coisas a nós, inclusive a cura. A cura. Somente creia no nome de Jesus. Somente creia, para a glória e a honra do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Aleluia. A cruz não é linha de chegada. A cruz é ponto de partida. Você recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora que você começa a viver. Agora que você começa a viver. A Bíblia diz que ocorre um novo nascimento. Ok? Então nós não podemos parar no novo nascimento. Nós temos que avançar. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo escreve a uma igreja cheia de dons, uma igreja, né, que fluía no poder de Deus. Ok? E olha do que Paulo, o apóstolo, chama essa igreja: de criança, de bebês em Cristo. Paulo queria falar a eles como a quem fala com espirituais, homens e mulheres espirituais, mas ele não podia. Por quê? Porque ainda eram bebês em Cristo, ainda eram bebês espirituais, ou seja, pararam na cruz, não prosseguiram, não avançaram, como Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto mais conhecemos ao Senhor, mais nos tornamos como Ele é. Oh, glória a Deus, aleluia. Quanto mais conhecemos ao Senhor, mais somos transformados à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então devemos prosseguir e conhecê-lo. Aleluia, glória a Deus. Precisamos avançar na maturidade. Mas existem coisas que nos impedem. Existem coisas que nos prendem. Nós temos que fazer as pazes com o passado. Nós temos que deixar o passado para trás. Ok? Passado, passou. Nós temos que prosseguir para o futuro. Vivendo, nos desenvolvendo no presente. Um presente que Deus nos dá hoje. Quando o amanhã chegar, será hoje. Então nós temos que viver o hoje. Por isso que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, para não andarmos ansiosos, preocupados, com o dia de amanhã. Basta cada dia as suas próprias dificuldades, o seu próprio mal. Amém. Nós temos que viver dia após dia, de vitória em vitória, de glória em glória, de certeza em certeza, de fé em fé, crescendo a cada dia. Porque quando o futuro chegar, será hoje. Quando o amanhã chegar, será hoje. Então temos que viver o hoje, o presente que Deus nos dá, no nome de Jesus. Então, você não pode viver o hoje
preso no ontem, preso no anteontem, preso no passado. E algumas coisas nessa semana o Senhor veio abrindo a nós para que nós reflitamos, que nos prendem ao passado. Primeiro, a falta de limites. Você não pode viver esta vida, a vida de Deus, a vida do Espírito, com os velhos hábitos, com os mesmos hábitos do passado, com falta de limites. Deus é um Deus que coloca limites. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 15, o Senhor colocou o homem dentro de um ambiente que o próprio Deus preparou para ele. Um jardim, um pomar maravilhoso, paraíso, aleluia, chamado Éden. Um lugar, mais do que um lugar natural, um lugar espiritual, onde céus e terra se encontravam, estavam intimamente ligados. Oh meu Deus, que coisa maravilhosa. Amém? E ali Deus estabeleceu limites. Ele disse: coma do fruto de todas as árvores que há no jardim, mas não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer dela, morrendo morrerás, certamente morrerás. Limites foram colocados. Limites foram estabelecidos. Aí vem Satanás, Gênesis capítulo 3, com seu engano, mentiras, ok? Engana a mulher e o homem cai em transgressão, em desobediência. Ele quebra o limite, ele rompe o limite que havia estabelecido. Então, ele passa a viver sem limites. A partir daquele momento, o homem morre no espírito. Houve a morte espiritual. Nesta morte, todos nós nascemos mortos, destituídos da glória de Deus. Ok? E este mesmo homem e a sua família, a sua descendência, assim como nós outrora no passado, antes de Cristo, de receber Jesus como nosso Senhor, passou a andar, a viver a partir dos seus desejos, seus pensamentos, suas vontades, seus apetites, próprios apetites, da alma, da carne, ok? Tudo bem? E estes passaram a viver sem limites. Nós não podemos entrar na vida, passar pela cruz e continuar vivendo sem limites. Existem limites. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim deve negar a si mesmo, deve tomar a sua cruz e seguir, e me seguir. Limites. A palavra de Deus, ela vem para nos colocar limites. Porque Deus deu a lei na antiga aliança para colocar limites, para estabelecer limites, para que houvesse o entendimento do que é certo e do que é errado. E não que Deus quisesse nos privar de um prazer extasiante, maravilhoso, gostoso, delicioso. Não, não, não. O Senhor estava nos protegendo. Os limites vêm para nos proteger. Basta você olhar para as regras brasileiras de trânsito, ok? As placas de sinalização, os sinais, as faixas. Aquilo não está ali, não foi estabelecido para nos privar de um prazer maravilhoso de ter o couro arrancado no asfalto. Oh, que delícia! Um prazer maravilhoso de perder um membro do corpo. Está repreendido. Foi colocado ali aquele limite, aquela orientação, aquela regra, aquela instrução foi colocada para nos proteger de acidentes, nos proteger, para que nós não nos machuquemos, não nos firamos, nem firamos a outros. Para que nós possamos, escute isso, é profético, possamos chegar ao nosso destino em paz, em segurança, seguros, aleluia. Você pode glorificar Jesus, você está entendendo? Então a falta de limites não pode mais te bloquear, não pode mais te impedir de avançar, porque a cruz é só o início. Depois da cruz vem Pentecostes, sem a vida do Espírito. E a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5 que aquele que é guiado pelo Espírito não mais satisfaz os desejos da carne, ou seja, os desejos da alma. Amém? Mas há um outro impedimento também que nós começamos a trabalhar, a refletir ontem,
que é a justiça própria. Tem muita gente bloqueado, amarrado, não conseguindo avançar na vida. Entenda a vida como a vida de Deus para nós, tá? Porque a vida sem Deus é morte. Nós já vimos isso desde o princípio. Tudo bem? Então, o que está a bloquear também? O que está a amarrar, a atar as pessoas ao passado, deixando-as paralisadas? É a justiça própria. Sim, a justiça própria. A minha justiça, a justiça do eu. Na justiça do eu, na minha justiça, não opera a justiça de Deus. A Bíblia diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Nós não podemos andar exercendo a nossa justiça. A nossa justiça é injustiça aos olhos de Deus. Lá em Isaías escreveu que a nossa tentativa de agradar a Deus é como um trapo de imundícia. Eu vou traduzir. É como um absorvente sujo. Olha a nossa tentativa. Como Deus vê a nossa tentativa de nos justificar, de sermos justos aos nossos próprios olhos. De sermos justos aos nossos próprios olhos. É como algo que não serve para nada. Algo podre. Algo, sabe, imundo, ceboso. É assim que é. Por isso que Deus enviou o seu único filho. Para que Jesus, o Filho de Deus, satisfizesse completamente a justiça de Deus. Jesus ele não caminhou exercendo a sua própria justiça. Jesus ele caminhou nessa terra exercendo a justiça de Deus. Você e eu, nós temos que caminhar nessa terra exercendo a justiça de Deus. A Bíblia diz que nós somos justiça de Deus na terra. Nós fomos predestinados para isso. Lembra? O plano de Deus é perfeito? Falei que está tudo conectado. Nós fomos predestinados para isso. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos justificados para isso. Nós estamos sendo santificados para isso. Para exercermos a justiça de Deus na terra. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Então nós não podemos agir, nós não podemos falar, nós não podemos pensar, nós não podemos sentir segundo a nossa própria justiça, mas segundo a justiça de Deus. Mas sim segundo a justiça de Deus. E a justiça de Deus é diferente da justiça do homem. Veja bem, Deus enviou Samuel, o profeta, à casa de um homem chamado Jessé. Um homem que possuía 8 filhos. Ok? Jessé apresentou os 7, que eram 7 filhos legítimos. Enquanto ao 8º, ele deixou o culto. Deixou lá atrás das ovelhas, atrás das malhadas. Ok? Olha a justiça de Jessé. Você está vendo? O pai de todos estes moços, de todos estes homens. Ele, exercendo a sua justiça, a justiça própria, que é injustiça aos olhos de Deus, apresentou os 7 diante do profeta Samuel, mas escondeu, ocultou o 8º filho. Por quê? Porque ele julgava. Escutem, prestem muita atenção, eu estou liberando a palavra profética aqui. Aleluia. Essa palavra irá desatar destinos nessa tarde maravilhosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aos olhos de Jessé, Davi, o 8º filho, não era digno. Ele mesmo não era digno. O próprio Jessé não se achava digno de apresentar um filho que foi concebido a partir de uma união com uma mulher estrangeira. Ok? Um filho bastardo. Um filho renegado. O próprio Jessé não julgava. Justiça, não julgava. Nem ele digno de apresentar aquele filho diante do profeta. E nem que o próprio filho dele era digno de estar diante do profeta. Preste atenção nisso. Aí tá. Aí vem o profeta Samuel. Quando ele olha o primeiro filho, alto, forte, bonito, musculoso, homem de guerra.
Oh, Jesus. Olha o que Samuel pensa dentro do espírito dele. Olha a justiça própria de Samuel. Certamente é este, ele pensa, certamente é este que Deus tem escolhido para ser o rei. Oh, meu Pai do céu. Tá vendo a justiça? A justiça de Samuel, por mais que ele fosse profeta que recebia a voz de Deus, palavra de Deus, orientação de Deus, ele mesmo caiu na justiça própria. Ele olhou para a aparência. É um homem bonito, é o mais velho, é o primogênito, é um homem de guerra, é um homem forte. Mas o Senhor falou para ele: Samuel, meu filho, não é este. O homem vê a aparência, mas eu, Senhor, olho para dentro do espírito, para dentro do coração. Você está vendo? Olha a justiça de Deus, diferente da justiça humana, totalmente diferente da justiça de Jessé, totalmente diferente da justiça de Samuel, profeta. E aí o profeta Samuel passa pelo segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e o Senhor disse: não é esse, tampouco esse não, não é. E aí o profeta fala: não tem mais ninguém? Tem certeza que só são estes? Imagina eu, o profeta, pensando: Deus não erra, então tem alguma coisa errada aqui. E então ele se dirige a Jessé: só tem estes, não há mais nenhum outro. Aí Jessé não tem para onde correr, né? Tem mais um, o menorzinho da casa, tá lá no campo, lá cuidando das ovelhas. Chamai-o. Ninguém vai sentar, ninguém vai comer enquanto ele não se apresentar diante de Deus. Oh, e aí Jessé manda chamá-lo. Aí chega, baixinho, pequenininho, que era um jovem, né? Ruivinho, sarnentinho, franzininho. Olha a aparência. Olha a aparência. Mas Deus, ao olhar para dentro do espírito, oh meu Deus, em outro lugar das escrituras está escrito assim, ó: quando Deus ele rejeitou a Saul, o rei Saul, e Samuel chorava por Saul, né? Porque Samuel amava muito Saul como um filho, tá? O Senhor veio até Samuel e disse assim, a palavra do Senhor: por que você ainda chora por Davi? Por que você ainda chora por Saul? Eu já o rejeitei. E eu tenho escolhido para mim outro rei. E ele diz assim, ó: achei! Olha, achei! Encontrei um outro rei, um homem segundo o meu coração, ou seja, segundo o meu espírito, que fará tudo o que eu quero. Oh, aleluia. Dê glória a Jesus. Olha que animação, que empolgação. Achei um homem segundo o meu coração. Encontrei Davi. Quem olhava para Davi via um bastardo, via um franzino, via um incapaz, via um improvável. Oh, mas Deus, olha a justiça de Deus, olhando para dentro de Davi, via o espírito de um guerreiro. Via um espírito de um guerreiro, um homem obediente, um homem temente, um homem que realizava, capaz de realizar toda uma grande obra. E este, diante dos seus irmãos, foi ungido rei de Israel. Oh, aleluia. Você está vendo? A justiça de Deus é diferente da justiça do homem. A justiça de Deus é diferente da justiça humana. Para de olhar para as pessoas, para a aparência delas. Para de julgá-las a partir da tua justiça. Para de olhar para você naturalmente. Para de se julgar com a sua justiça. Ai, mas eu não sou merecedor. Ah, mas eu não sou digno. Ah, eu já fiz tanta coisa errada. Ah, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Eu não mereço, eu não posso, eu não sou capaz, eu não quero, eu não sinto seguro, eu sou fraco, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é mentira de Satanás. Isso é mentira satânica. Declara a tua liberdade no nome de Jesus, o Rei da Glória. Ser livre no nome de Jesus, o Rei da Glória. No poderoso nome de Jesus, o Rei da Glória. Se livre tua mente,
ser livre em tuas emoções, ser livre em tuas vontades, que não sejam mais as tuas, mas seja a vontade de Deus em você. Deus, a sua justiça, a justiça dele, é totalmente da justiça humana. Jesus, caminhando em seu ministério terreno, manifestou a justiça de Deus. E você e eu devemos manifestar a justiça de Deus. A justiça de Deus. Aleluia. Em nosso ministério, há muitos ministros jovens. Você olha assim e fala, é um menino, é uma menina. Não tem idade, não tem capacidade. São olhos naturais, vendo assim. É a justiça própria sendo exercida. E a justiça própria é injustiça aos olhos de Deus. Mas quando se olha com os olhos de Deus, você vê homens e mulheres capazes. Há discípulos na nossa família que já passaram por muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Muitas coisas mesmo. Muitas coisas mesmo. Quem olha para a aparência diz, este não merece, esta não merece. Justiça própria. Mas quem olha com os olhos de Deus, a partir do coração, ou seja, do Espírito de Deus, vê a realidade de Deus. Quão capazes são. Talvez você lendo a história de Moisés, você pense, é um assassino, não merece ser profeta. Oh Senhor, mas aos olhos de Deus, um libertador, que usarei para a minha glória. Talvez você olhe para a história de Saulo de Tarso e você diga, é um assassino, é um perseguidor, é um destruidor da igreja. Mas Deus olha e fala assim, é um vaso escolhido para mim. É um vaso que eu estou a preparar para mim a partir de agora. Você está entendendo? Não viva a partir da tua própria justiça. Viva a partir da justiça de Deus. Quando nós vivemos a partir da justiça de Deus, nós vivemos livres de toda amarra do passado, de todo bloqueio do passado. Nós estaremos prontos, estamos liberados nesta camada de nossas almas para prosseguir, conhecendo ao Senhor, prosseguir, tornando-nos a sua imagem, conforme a sua semelhança, exercendo a sua justiça na terra. Se Deus agisse como o homem age, se Deus exercesse a justiça do homem, você e eu estaríamos lascados. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu. Em 1 João capítulo 4, a palavra de Deus diz assim, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se Deus não tivesse exercido a sua justiça, a justiça dele, e nos amado primeiro, nós jamais iríamos amá-lo. Jamais poderíamos amá-lo. Jamais poderíamos amar aos nossos semelhantes, ao nosso próximo. Então deixemos agora toda a justiça própria e comecemos agora a realizar a justiça de Deus, tocando em quem o Senhor quer tocar, ajudando quem o Senhor quer ajudar, servindo quem o Senhor quer servir, dando a quem o Senhor quer dar, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que tempo maravilhoso, tempo de curar. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sinto muito a presença do Senhor fluir. Eu louvo ao Senhor por isso. O seu poder está aqui para curar, o seu poder está aqui para libertar, no poderoso nome, o nome de Jesus. Alguém que necessita de uma oração específica, está com alguma doença, está com alguma enfermidade, está com algum problema, ou conhece alguém que está a passar por algum problema e gostaria de pedir oração, ministração por este alguém,
Por favor, realize isso agora, manifeste aqui nos comentários, tá? Eu estarei a ministrar, dedicar esse resto de tempo para ministrar no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Como Deus é bom. Eu quero deixar um informativo. Amanhã às 13 horas eu teria um compromisso. Então, a transmissão de amanhã pelo Instagram, a live, né, ao vivo, ocorrerá às 11h30, no poderoso nome de Jesus. 11h30. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Para que nós possamos ter um aproveitamento bem maravilhoso e não seja feito nada na correria, nas pressas. 13 horas, teria um compromisso que é impossível de adiar. Então, eu estarei aqui um pouco mais cedo, tá? Cumprindo com este compromisso que eu já tenho convosco, no nome de Jesus. Bom, ninguém manifestou nenhum pedido de oração, de ministração, então vou orar de forma geral. Eu tenho certeza que mesmo após o término dessa transmissão, através da gravação, todo aquele que crê, todo aquele que de forma consciente, com fé, se posicionar para receber, receberá no nome de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Assim oro e declaro e decreto a cura, a liberdade. Em nome de Jesus. Na cabeça, no tronco, nos membros inferiores, nos membros superiores, na alma, no nome de Jesus. Mente, emoções e vontades sejam curadas, sejam livres agora. Toda ação demoníaca, toda ação satânica, cessa agora em nome de Jesus e saia no poderoso nome, o nome de Jesus, o Rei da Glória. Em nome de Jesus, o Rei da Glória, eu declaro e eu decreto novos nascimentos no nome de Jesus. Pessoas que não criam em Deus, mas que a partir desta transmissão, desta gravação, passarão a crer. Porque estão a ser impactados pela glória do Senhor. Estão a ser tocados pela presença do Senhor. Estão a ser convencidos e libertos pela palavra do Senhor. Como está escrito em Salmo 107, verso 20, Ele enviou a sua palavra para curar e libertar de toda a aflição, e libertar da extinção, livrar da extinção, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe com todas as bênçãos e declara Shalom do Pai sobre a tua vida e a tua família, paz, saúde, alegria e prosperidade. Lembrando que hoje às 18 horas nós entramos em Shabá, é um tempo de descanso, amém? É um princípio espiritual, no poderoso nome de Jesus. Então, ore ao Senhor, dizendo: Senhor, eu entro agora no descanso do Senhor, eu desfruto da tua presença, guia-me. E o Senhor vai lhe guiar durante todo o dia, tá? Shabá não é mandamento, Shabá é princípio. Antes mesmo da lei ser estabelecida, a lei de Moisés ser estabelecida, ok? O Senhor já havia estabelecido. Deus não se cansa, Deus é um espírito, mas a Bíblia diz com clareza que ao sétimo dia, no sétimo dia, o Senhor descansou e contemplou a sua obra. Se Deus é um espírito e não se cansa, por que ele descansou? Ele descansou para estabelecer o princípio do descanso, o princípio do renovo, a renovação das nossas vidas em todas as áreas, físicas, emocionais, financeiras e espirituais, no poderoso nome, o nome de Jesus. Deixe lá, Deus te abençoe, fique na paz.